Dar esse start aí, quem é que deixou o BBB ontem? Vamos começar falando do reality show. E aí? Bom, Edgar, quem deixou ontem o BBB 19 foi o Danley, com 61,21% dos votos nessa que foi a segunda maior votação da história do Big Brother Brasil. Perdeu só para a final do BBB 10, foram 150 milhões de votos, Edgar. Interessante isso, né, Paulinha? Porque esse BBB é uma das piores audiências da história, pode ser até a pior, mas em termos de votação aí, até por essa polarização aí que teve de Danley com Paula, né? Acabou tendo uma votação bastante expressiva. Exatamente este o ponto, Vinícius Moura. Danley, o carioca, vendedor de picolé, nascido e criado na Rocinha, que queria vencer o reality para ajudar na aposentadoria da sua mãe. Foi ele o escolhido para sair da casa do Big Brother Brasil. E a Paula ficou ali com uma votação de 23,52%, a segunda mais votada, né? Depois teve também a Carolina com 15,87%, mas Paula segue na casa. E havia uma expectativa a respeito desse paredão de que talvez as pessoas, não sei, quisessem ou não quisessem votar nessa menina que já polemizou bastante dentro do Big Brother, Edgar. A gente pode até relembrar aí algumas falas da Paula, tem uma sonora para vocês relembrarem. Vamos ouvir um pouquinho. Aqui, ó. Ela fala dessa aqui sobre racismo, Paulinha. Não, e era aquelas facas de pão, sabe? De cortar pão, ó. Faca pequena. Pô, velho, tem muita gente louca nesse mundo aí. E aí eu pensei que ia chegar uma faveladão lá, né? Quando eu vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo, não. Cabelo cacheado, não tem uma olho que Eu também, tem cabelo ruim. eu não fala isso. Eu só uso mesmo o creme de pentear, o shampoo. Ruim é preconceito, cabelo. O que é humor negro? O humor negro é você dar, tipo assim, começar a pegar uma pessoa negra e começar a fazer piadinha contra ela. Isso é humor negro. Isso é humor negro? É. Eu acho que Meus humor negro. Desculpa, Brasil, mas não é possível, né? É sem querer. Bom, a história do humor negro aí, que não é exatamente isso que ela explicou e não é... Ela não fala de racismo, ela Ela incorre em confundiu frases aí. racistas. Mas a conversa era porque não é legal falar humor negro. Sim. E ela imaginou que o humor negro é quando você fazia piada em cima de uma pessoa negra, o que também, enfim, não é isso. A história do cabelo ruim, que ela disse ali dentro da casa, essa história de imaginar que todo favelado é negro e se surpreender por ser um branco que cometeu um crime. São vários outros momentinhos aí, inclusive dizer que uma vez beijou um favelado. Ah, meu Deus, que coisa. Então também teve esse momentinho. E aí teve um momento específico pelo qual ela vai ter que responder na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Na verdade, é uma investigação preliminar de uma injúria de preconceito baseada em intolerância religiosa que aconteceu dentro do BBB. E aí não tem nada a ver com essas falas que a gente colocou agora, que foram falas que repercutiram na internet, mas que não tiveram aí nenhum indiciamento, nada em relação a isso. Mas essa fala dela realmente pegou e quando ela sair da casa, ela vai ter que responder pelo que ela disse. Vamos conferir o que é que foi, Edgar. Eu tenho muito medo, Rodrigo. Medo? De te mandar? De, tipo, mandar ele, algum dia pegar o líder e mandar ele, sei lá. Ele mexe muito com esses tracks. Para, não fala disso. Ele falou hoje lá o tempo todo. Ele sabe, tipo, cada Oxu deles lá. Ele conhece, sabe? Eu tenho medo disso. Então, preconceito religioso, o Rodrigo é da Umbanda, então ela falou que tem medo do Rodrigo, porque ele mexe com esses negócios de Oxuns aí. No fim, ela fecha aí essa conversa dizendo, nosso Deus é maior. Então, em relação a isso, ela vai ter que prestar esclarecimento para o delegado Gilberto Stivanello e o próprio Rodrigo também vai ter que ir lá falar o que ele achou dessa fala, enfim, para ver se isso realmente vira um inquérito ou se as coisas, enfim, vão ser esclarecidas aí só nessa fala com o delegado. Então é isso, Edgar. Esperava-se que talvez o público desclassificasse agora a Paula, mas ela ficou. E aí eu pergunto pra vocês, será que Paula será a vencedora do Big Brother Brasil, Edgar? Bom, Vini que é bom nisso aí. O Vini já... Você tá em dúvida, Vini? Você já tá em dúvida em relação? Pode acontecer? Eu acho que pode acontecer. Tem grande chance da Paula vencer, sim.
até por essa polarização que ela criou com os outros participantes. Agora é engraçado, né? Porque o Maicon, ele acabou sendo eliminado, um ex já participante, acabou sendo eliminado, talvez por motivos parecidos com que as pessoas acusam a Paula, né? Sobre comentários um pouco preconceituosos, às vezes um pouco sem noção. Teve um episódio também de intolerância religiosa naquele abraço do Rodrigo com a Gabi. Mas eu acho que a Paula, de alguma forma, conseguiu adquirir uma empatia maior do público. Não sei se porque as pessoas estão achando, talvez, que também estão exagerando um pouco. Da cobrança dela? Da cobrança dela. Ela, às vezes, até na segunda-feira, que teve lá aquela prova da discórdia, né? Que eles precisam falar algumas coisas ali, foi com os 3 emparedados, né? E uma das perguntas era, quem te intimida? E ela falou que quem a intimidava era o Rodrigo, porque às vezes ela ficava com medo de falar alguma coisa perto dele, ele falar que aquilo tava errado, enfim. Mas eu acho que a tal da coisa também, assim, tem alguns comentários que às vezes se naturalizam, né? Eu acho completamente errado, equivocados. Eu acho que, ainda mais quando você está convivendo com outras pessoas, o certo seria você ouvi-las, tentar entender o porquê que elas consideram aquilo ofensivo e tentar mudar a sua atitude, pelo menos naquele ambiente, para não voltar a ofender essas pessoas. Pelo menos é o que eu tomo para minha vida, né? Mas ela parece que não, ela continua. Ela dá risada, manda essas do tipo, ai, coisas. desculpa, Brasil, sabe assim? Tipo, essa sou eu. Posso me arriscar a comentar o BBB? Claro. Momento inédito aqui. Acho que o ouvinte vai se lembrar do Adriles Jorge, um ex-BBB. Sobre ele disse o Pedro Bial, abre aspas, é um homem inteligentíssimo e foi a única amizade que eu realmente fiz no programa. Ora, Pedro Bial comandou aí o BBB por 16 temporadas, teve acesso a mais de 230 participantes, né? Então, para todos os efeitos, embora seja um cara brilhante, o Pedro Bial é um expoente da lacrosfera do Projaquistão e é um apologista do politicamente correto. Ainda assim, o Bial endossa o Adriles Jorge, que tuitou o seguinte, e eu recomendo ao ouvinte da PAN que siga o Twitter desse cara. Reparem, olhem, várias pessoas que fazem discurso contra o ódio são as que mais fazem linchamentos, que mais agridem e ofendem. Vários que discursam contra o ódio são os que odeiam mais, com sede de sangue, de uma justiça invertida e vitimista que criam para destruir vidas. Ele continua, não há uma única atitude racista de Paula no BBB 19. O linchamento que fazem com ela é a coisa mais brutal e desumana da história do programa. A militância do ódio, também formada por mídia influenciadora, banalizou imputar crimes a pessoas, o que é um crime em si, e de fato calúnia, artigo 138 do Código Penal diz o seguinte, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, parágrafo 1º, esse aqui é importante, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga, pena 6 meses a 2 anos, mais multa, né? E aí ele fecha aí a thread dele. Uma palavra equivocada não é necessariamente um ato de agressão. Uma babaquice não é um crime. Pois é. Uma crítica a uma ideologia ou modo de pensar não é um crime também. A falta de senso de proporções está criminalizando toda a natureza humana. Carrascos monstruosos se travestem de justos. Olha, e principalmente nos dias de hoje, hein? O que há de linchamento de todos os lados e pessoas que alimentam esse tipo de linchamento é incrível mesmo. Imagina uma menina que está exposta ali, dizendo as coisas que diz. Ela pode ser simplesmente uma, enfim, limitada, uma pessoa que realmente curta de ideias e razões. E é o que eu acho que está em questão aqui. Tem um ponto bom, só queria dizer que tem um ponto bom de que assim, o Brasil está exposto ali, essas pessoas que estão ali estão expostas e representam parte da população que pensam dessa maneira e se expressam dessa maneira. Daí eu acho que vem o exercício constante, né? Pelo menos de quem se preocupa, quem quer fazer um exercício, um esforço e um movimento em torno de empatia, do entendimento, do alheio, do diferente, do distinto, é o que está
caminhando, né, em discussões que vão, de um lado, o politicamente correto atrapalha a vida das pessoas, que é muito do discurso da direita, e você sabe muito bem disso, Caio. Mas do outro lado tem também um movimento de pessoas que, por exemplo, com relação ao racismo, entendem que é também papel do branco falar sobre isso. E tem a sua importância em trazer o assunto à baila, à discussão. E é só assim que as coisas vão chegar num nível, num ponto de equanimidade, onde todos possam ter, enfim, aí a tão aclamada meritocracia, que é um outro termo também que é muito utilizado hoje em dia. Acho que a gente vai poder ter e cobrar por ela quando todos tiverem condições iguais para a ascensão nas coisas mais básicas da sociedade. O que essa menina disse, na verdade, ela é uma limitada, ela é curta. Mas, Edgar, eu concordo com você. Isso não é crime, de fato, é uma limitação que ela tem mesmo de falar essas, sei lá, bobagens para alguns, nem tanto para outros. Eu concordo com você que tem um público que se vê, né, no discurso da Paula aí, que concorda, que também não vê problema, mas como eu disse, teve um participante que foi eliminado pelos mesmos motivos, então eu acho que tem um pouco a mais aí, tem algo que desperta mais na Paula do que nos outros participantes, porque na verdade também, quando a gente separa um pouquinho essa questão aí das falas consideradas racistas ou não, é uma edição muito fraca, com participantes muito fracos, né? Então quando tem uma pessoa que destoa um pouquinho, seja para o bem ou para o mal, ela acaba ganhando uma popularidade maior. O Fefito, Paulinha, querem mandar uma ou vamos Eu embora? acho que qualquer país sério com um reality show como Big Brother Brasil já teria tirado essa garota daí. Eu vou evitar falar dessa garota porque eu acho que ninguém tem que dar palco pra esse tipo de pensamento. Eu acho que se ela estivesse no Big Brother Canadá, no Big Brother Inglaterra ou no Big Brother Estados Unidos, ela já teria levado uma advertência e incorrido no erro já teria sido expulsa. Então, sinceramente, a gente não tem que ficar passando pano na cabeça de quem faz falas racistas. E ironiza isso o tempo inteiro, porque acho que uma coisa é você ouvir alguém... Quando alguém fala alguma coisa pra mim, diferente do que eu penso, do que eu falei, costumo ouvir... E acho que é bom você mudar de ideia. Ou pelo menos levar a sério o que as pessoas estão falando, porque se incomoda alguém, né? De repente, só isso. Eu acho que ela ironiza demais as coisas depois. Então, ela é cínica. Eu não acho legal. Eu não acho legal essa postura. Acho que tudo bem se ela erra, se ela, enfim, faz o que ela quiser, cada um faz o que quer e erra também na vida. Mas acho que é legal a gente ouvir e ouvir de verdade. E não ouvir e ironizar. E achar tudo isso uma grande piada. Entendeu? E antes que falem que a mimimi é regra nos outros Big Brothers pelo mundo, se você fala algo considerado ofensivo por alguma comunidade, você é advertido e, em sequência, expulso, se incorre no erro. Inclusive, um brasileiro foi expulso do Big Brother Celebridades na Inglaterra por causa disso.